Olha, vamos entender. Qualquer ato sexual fora do casamento monogâmico, homem e mulher, Mateus 19, Jesus afirma isso, que o homem deixará pai e mãe e se unirá uma só carne à sua esposa. E aquilo que Deus juntou, ninguém o separe. Então Jesus afirma que o relacionamento sexual tem que ser vivido no casamento. E qualquer ato fora do casamento é um pecado. Se eu me dar prazer sozinho, é fornicação, um pecado. Se eu me relacionar com alguém fora de compromisso do casamento, é pecado. Se eu estou casado e me relaciono com outra mulher, é um pecado, que é um pecado de adultério. E se, consequentemente, eu me relaciono com alguém do mesmo sexo, é um pecado. Então, a Bíblia não fala bissexual, mas claramente que se você fizer um sexo com uma mulher fora do compromisso do casamento, é pecado. E se relacionar com homem, é claramente pecado pela Bíblia. E aí um ponto que você tem que entender é o seguinte: salvação. Qual é a coisa mais importante na vida de uma pessoa? É a sua salvação, a vida eterna com Cristo. Se Cristo veio salvar o mundo de uma condenação, é porque existe um local chamado inferno, Sheol, ou Lago de Fogo. Lugar que vão ficar aqueles que negaram a Cristo e não buscarem e ter relacionamento com Ele. Entregar sua vida para Jesus. Então Jesus veio resgatar aquilo que foi perdido. Então qualquer pessoa tem que ter consciência que tem que priorizar a sua salvação em primeiro lugar, né? O que me difere é que se eu tenha um ataque cardíaco, eu atravesso a rua, um carro me atropela e eu morro. Se eu partir desse mundo sem Jesus e sem o arrependimento dos meus pecados, eu vou direto para o inferno. Agora, se eu busco Jesus, entrego minha vida para Ele, busco uma vida de santidade e vivo a direção dele para a vida eterna. Então, ou seja, existe um caminho de salvação, vida eterna, e outro, condenação. E onde é que entra a questão da sexualidade aí? É porque somos o templo do Espírito Santo, imagem e semelhança de Deus. E 1 Coríntios, capítulo 6, eu não lembro, acho que é o 15, fala o seguinte: será que quando Cristo voltar se unirá uma só carne, uma prostituta? Esse texto faz uma alusão sobre pessoas que vão usar do seu corpo para se relacionar sexualmente com pessoas fora do compromisso do casamento, e que isso é um pecado, é um ato de prostituição. Prostituir não é só cobrar, mas é se relacionar com pessoas fora de compromisso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o ato sexual é como se fosse uma forma de culto a Deus. Se fazemos no casamento, cultuamos a Deus e glorificamos seu nome pela obediência. Agora, se fizemos no pecado, estamos prostituindo um corpo que não nos pertence, pois nesse mesmo texto fala sobre a fornicação, no versículo 18, que fala que é uma transgressão ao nosso próprio corpo, porque Cristo na cruz pagou o alto preço. Portanto, não podemos fazer tudo o que queremos. Então, o ato sexual, ele é o ato mais íntimo que a pessoa pode ter com outra pessoa. É um pacto de sangue, porque é uma dilatação dos vasos sanguíneos quando você se relaciona com outra pessoa. Consequentemente, uma forma de culto. Se está fazendo casamento, glorifica a Deus. Ou se faz fora do casamento, você está dando o seu corpo à prostituição. Por isso que o texto fala: Cristo vai se unir a uma prostituta? Não. Mas Jesus veio resgatar pessoas, independentes se é prostituta, homossexual, bissexual. São pessoas que Jesus chama para viver a santidade e a salvação. Hebreus 12:14. Segue a paz com todos, mas sem a santidade a qual ninguém verá a Deus. E a santidade é ser separado para uso exclusivo de Deus. E o que eu quero refletir com vocês sobre o pecado sexual é que se eu parto desse mundo por um acidente, algo que aconteceu comigo, e não reconheci Jesus como meu Senhor, compreendendo a obra da cruz, o que Ele fez por mim, pagando pelo meu preço, pelos meus pecados, para que eu possa ser justificado diante de Deus pelo ato da justificação, e não há um arrependimento dos meus pecados, se isso não ocorre e eu parto desse mundo, eu vou sem salvação. Porque a salvação só ocorre com o reconhecimento de Cristo como seu Senhor e Salvador. Aí eu penso assim: será que vale apenas 5 minutos com uma pessoa se relacionando e você acabar perdendo a salvação, não colocando Jesus em primeiro lugar, mas colocando outras coisas? Por isso que o maior mandamento, e o primeiro, é amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é colocar Ele em primeiro lugar na vida da gente. Nem que a gente tenha que abrir mão de certas coisas.